Senti a mordacidade nas descorteses expressões de João, que se antipatizara comigo na mesma proporção que eu a Belarmino, do qual era muito amigo, e que deixara um momento de choramingar para me provocar um mau humor. Aborreci-me. Fui indivíduo sempre melindroso e suscetível, e a morte não corrigira ainda a grave anormalidade. Pois que seria eu acaso forçado a confessar particularidades a tal corja só porque ela havia confessado as suas? Porventura devia eu qualquer consideração a essa ralé que fui encontrar no vale imundo? Pensei sufocado pelo orgulho com o efeito de me julgar superior. A consideração que aos companheiros de infortúnio o meu mau senso negava, a mim mesmo continuava dispensando gratamente, entendendo que se para lá eu também me vira arremessado, era que no meu caso existira injustiça calamitosa, que eu não merecera a repressão por ser melhor, mais digno, mais credor de favores do que os outros que comigo lá se haviam homiziado. Fosse como fosse, preferiria não me expandir porque o meu orgulho a tanto não me animava. Mas personagens de nossa infeliz categoria não se acham à altura de sopitar impulsos do pensamento, calando expansões diante de afins. Tampouco sabem dominar emoções, furtando-se a vergonha das devassas no campo íntimo, em presença de estranhos. Assim sendo, as torrentes de vibrações deseducadas derramaram-se do seu interior configuradas em palavreado ardente e emotivo, ainda que elas próprias não o desejem. Tal se as comportas magnéticas que as retivessem nos pegos materiais se houvessem rompido graças às agitações de que se fizeram presas. Aliás, o tom sincero, a formosa lianeza do professor de filosofia e dialética, convidando-me à atitude menos descortês do que a que me habituara até então, fez-me aquecer ao alvitre de João de Azevedo. Mas foi antes, dirigindo-me de preferência àquele, por entender que só a sua elevada cultura estaria a plano de me compreender, que fui dizendo grave, compenetrado, concedendo-me importância ridícula na humílima situação em que me achava. Eu, senhor professor, sou um indivíduo que se imaginava iluminado por um saber sem jaças, mas que em verdade hoje começa a compreender que ignorava e continua ignorando o que a 2 palmos do próprio nariz existe. Fui paupérrimo. Digo fui porque algo segreda no meu ser que tudo isso pertenceu ao pretérito, com o insuportável defeito de ser orgulhoso. Um humano finalmente que não descria na existência de um ser superior presidindo a sua criação, é certo, mas que considerando uma incógnita a desafiar possibilidades humanas de lhe decifrar os enigmas, não somente deixava de associar o respeito a esse ser e à sua vida, como principalmente não lhe dava quaisquer satisfações do que fazia, ou pretendia para regá-lo dos próprios caprichos e paixões. Será, pois, redundância afirmar que muito sábio, tal como me julgava, arrastava a dissonante ignorância da descrença na possibilidade de existirem leis onipotentes e irremissíveis, partindo da divindade criadora e orientadora para dirigir a criação, o que me fez cometer erros gravíssimos. Sofri, e minha existência foi fértil em situações desanimadoras. A resignação nunca foi virtude a que se amoldasse ao meu caráter violento e agitado por índole. A fundeza dos meus sofrimentos tornou-me irritadiço, genioso. O orgulho insulou-me na convicção de que para além de mim só existiriam valores sofríveis. Após décadas de prélios malogrados, de aspirações banidas da imaginação por irrealizáveis no campo da objetividade, de ideais decepcionados, de desejos tão justos quanto insatisfeitos, de esforços rechaçados, de energias varridas por sucessivos desapontamentos e vontades conjugadas para o bem tornarem ao ponto de origem enfraquecidas e rotas por impiedosos insucessos, a cegueira, meu amigo, que atingiu meus olhos cansados. Como desconcertante prêmio às lutas que de minhas forças exigiram impulsos supremos, fiquei cego.
O espectro negro da eterna escuridão estendia sobre meus olhos apavorados o seu manto de trevas que nem a ciência dos homens, nem a fé acalantadora e ingênua dos amigos que me tentavam levar à conformidade, nem os votos místicos dos corações que me amavam às potestades celestes seriam capazes de arredar. Descri mais das mesmas potestades. Cego? Eu? Como viveria eu cego? Entendi que se o ente supremo de quem eu não descri até então existisse realmente, tal não se daria, porque não quereria certamente desgraçar-me. Esquecia-me de que existiam esparsos pelo mundo milhões de homens cegos, muitos em condições ainda mais prementes que a minha, e que eram todos, como eu, criaturas advindas do mesmo Deus. Descri porque entendi que se haviam outros cegos que houvesse, mas que eu não deveria ser. Era assim injustiça alguma finalidade dessas para mim? Cego era o máximo. Tão profundo quão surpreendente desespero devorava minhas vontades, minhas energias mentais, minha coragem moral, reduzindo-me à inferioridade do covarde. Eu que tão heroicamente soubera levar de vencida os abrolhos que dificultaram minha marcha para a conquista da existência, sobrepondo-me a eles, daí para diante, encontrar-me impossibilitado de continuar lutando. Dei-me por vencido. Cego, eu compreendia ser a minha vida como coisa que pertencesse ao pretérito, realidade que fora, mas já não era. Então a obsessão fatal do suicídio entrou a fazer ronda em torno de minhas faculdades. Enamorei-me dela e lhe dei guarida, com todo o abandono do meu ser desanimado e vencido. A morte atraía-me como o remate honroso de uma existência que jamais curvava a cerviz à frente fosse o que fosse. A morte estendia-me os braços sedutores, falsamente mostrando às minhas concepções viciadas pela descrença em Deus a paz do túmulo em consoladora visões. Firmada a resolução sobre sugestões doentias, acabrunhado e a sós com minha superlativa desgraça, ensocorrido pelo sereno consolador da fé, que teria suavizado a ardência do meu íntimo desespero, excitada a imaginação já de si mesma audaz e ardente, criei um romance dolorido em torno de mim mesmo. E considerando-me mártir, condenei-me sem apelação. Na verdade, eu tive medo e vergonha de ser cego. Matei-me no intuito de encobrir da sociedade e dos homens, dos meus inimigos, a incapacidade a que ficara reduzido. Não. Ninguém se gloriaria vendo-me receber o amargo pão da compaixão alheia. Ninguém contemplaria o espetáculo humilhante para mim de minha figura vacilante, tateando nas trevas dos meus olhos incapacitados para a visão. Meus inimigos não se rejubilariam, refocilando na vingança de assistirem à minha irremediável derrota? 1000 vezes não. Eu não me brutalizaria na inércia de olhar só para dentro de mim mesmo quando o universo continuaria irradiando vida fecunda e progressiva ao redor de minha sombra empobrecida pela cegueira. Matei-me porque me reconheci demasiadamente fraco para continuar, dentro da noite pávida da cegueira, a jornada que já enfrentada à boa luz dos olhos fora farta em empeços e percalços. Era demais. Revoltei-me até o âmago contra o destino que me reservara tão desconcertante surpresa e inconsolável permaneci sob o esmagamento da dramática ingratidão que supunha por vir de Deus. Para mim, a providência, o destino, o mundo, a sociedade estavam errados, todos. Só eu estava certo, exagerando a tragédia das minhas desesperanças. Pois que eu que possuía capacidade intelectual avantajada, era paupérrimo, quase faminto, ao passo que circulavam em torno a mim ignorantes e beócios de cofres recheados. Eu que me sentia idealista e bom, vivia molestado por adversidades que me teciam continuado cerco, sitiando-me em campos que desafiavam possibilidades de vitória.
Eu, cujo coração sentimental abraçava-se em ânsias generosas e eternas, de excelência quiçá sublime, a conhecer-me ininterruptamente incompreendido e correspondido, ferido por descasos tanto mais amargos quanto mais extensas fossem as radiações do meu sentir. Eu, honesto, probo, reto, a pautar-me por diretrizes sadias, por entendê-las mais belas, ajustadas ao idealismo que acompanhava o meu caráter, a tratar com patifes, a comerciar com roubadores, a disputar com hipócritas, a confiar em velhacos, a considerar tratantes. Sim, era demais. E depois de tão extenso panorama de desventuras, porque para mim, indivíduo paciente e nada conformado, esses fatos tão vulgares na vida cotidiana avultavam com veras calamidades morais, o doloroso arremate da cegueira, reduzindo-me à insignificância do verme, a angústia do desamparo, a inércia do idiota, a solidão do emasmorrado. Não pude mais. Faltou-me compreensão para tão grande anomalia. Não compreendi Deus, não entendi sua lei, não entendi a vida. Uma torrente de confusão insolúvel alagou meu pensamento aterrado em face da realidade. Só compreendi uma coisa, era que precisava morrer, devia morrer. E quando uma criatura deixa de confiar no seu Deus e Criador, torna-se desgraçada. É um miserável. É um demônio, é um réprobo. Quer o abismo, procura o abismo, precipita-se no abismo. E precipitei-me. Não sei que malvadas sugestões a minha fecúndia blasfema espalhou pelo ambiente mórbido de nossa enfermaria. O que sei é que a triste assembleia deixou-se resvalar para as vibrações desarmoniosas, entregando-se a pranto dolorido e crises impressionantes, notadamente o antigo exportador de vinhos, Jerônimo, e o universitário Sobral, que eram os mais sofredores. Eu mesmo, à proporção que prosseguia na minha angustiante exposição, eivada de conceitos doentios, tanto retroagia mentalmente às situações precipitosas de minha passada vida carnal, às fases doloridas e inelutáveis que me deprimiram cruamente, que lágrimas rescaldantes voltaram a correr por minhas faces maceradas, enquanto novamente se me obscurecia a visão e trevas substituíam os doces pormenores dos cortinados azuis esvoaçantes e das rosas trepadeiras, galgando as colunatas dos balcões. Acudiram enfermeiros solícitos a verem o que se passava, uma vez que não era previsto o incidente. No Hospital Maria de Nazaré, o enfermo, rodeado das emanações mentais revivificantes de seus tutelares e dirigentes, visitados por ondas magnéticas salutares e generosas que visavam a beneficiá-lo, deveriam auxiliar o tratamento, conservando-se silencioso, sem jamais se entreter em conversações de assuntos pessoais. Conviria repousar, procurar esquecer o passado tormentoso, varrer recordações chocantes, refazendo-se quanto possível das longas dilacerações que desde muito o acutilavam. Fomos advertidos, portanto, como infratores de um dos mais importantes regulamentos internos. E nem poderíamos exculpar-nos, alegando ignorância, porque ao longo das paredes, letreiros fosforescentes a cada momento despertavam nossas atenções com permanentes pedidos de silêncio, enquanto a própria instituição oferecia o exemplo movimentando suas constantes azáfamas, sob o controle de criteriosa discrição. E embora bondosamente declararam que uma reincidência implicaria em atitude punitiva por parte da direção, qual a transferência para o isolamento, pois o fato a repetir-se produziria distúrbios de consequências imprevisíveis, não somente para o nosso estado geral, mas também para a disciplina hospitalar, que deveria ser rigorosamente observada, o que nos levou a perceber serem mais austeras as regras do isolamento, mais temíveis as suas disciplinas. E para que medida tão ríspida fosse evitada, estabelecida foi severa vigilância em nossa dependência.
Desde aquele momento, um guarda do regimento de lanceiros hindus, aquartelados no departamento de vigilância, foi designado para o plantão em nossos apartamentos. Cerca de um quarto de hora depois, enfermeiro loiro e risonho, jovem que andaria pelos 23 anos de idade, o qual entrevíramos ao darmos entrada ao importante estabelecimento do Astral por ser um daqueles que nos receberam a par de Romeu e Alceste, visitou-nos fazendo-se acompanhar de mais 2 obreiros da casa. Irradiando simpatia, foi dizendo muito afetuosamente que se chamava Joel Stel e tinha sido, ou era, português nato, mas de origem inglesa. Em verdade, o velho Portugal foi sempre muito querido ao seu coração. Jamais pôde esquecer os dias venturosos em que seu seio generoso viveu. Contou que foi feliz em Portugal, mas depois os fados o arrastaram para o país de Gales, berço natal de sua querida mãe, Doris Mary Stel da Costa. Depois de mais alguns esclarecimentos, convidou-nos ao gabinete cirúrgico a fim de sermos submetidos aos necessários exames, pois que se iniciaram naquele momento os trabalhos de cirurgia. Prontificamo-nos esperançados, não desejávamos outra coisa desde muito tempo. As dores que sentíamos, nossa indisposição geral, refletindo penosamente o que ocorrera com o corpo físico material, havia muito que nos fazia ansiar pela presença de um facultativo. Mário e João, cujo estado era melindroso, foram transportados em macas, enquanto os demais seguiam amparados pelos braços fraternos dos enfermeiros bondosos. Pude então, dessa forma, distinguir algo dessa casa magnânima, assistida pela carinhosa proteção da excelsa mãe do Nazareno. Não somente o excelente conjunto arquitetônico seria digno de admiração, também a montagem, o grandioso aparelhamento, conjunto de peças extraordinárias apropriadas às necessidades da clínica no astral, demonstrando o elevado grau que atingira a medicina entre nossos tutelares. Muito embora se não tratasse o local onde nos encontrávamos de zona adiantada da espiritualidade. Médicos dedicados e diligentes atendiam com fraternas solicitudes aos míseros necessitados dos seus serviços e proteção. Estampavam-se em suas fisionomias bondosas o compassivo interesse do ser superior pelo mais frágil, da inteligência esclarecida pelo irmão infeliz ainda mergulhado nas trevas da ignorância. Entretanto, nem todos trajavam uniformes à indiana. Muitos envergavam longos aventais vaporosos e alvíssimos, quais túnicas singulares de tecido fosforescente. Não assisti ao que foi passado com meus companheiros de desdita, mas quanto a mim, em chegando ao pavilhão reservado aos labores assistenciais, foi transferido aos cuidados de Joel Stel para os do jovem doutor Roberto de Canalejas, o qual me encaminhou para determinada dependência, onde minha organização físico-espiritual, ou seja, o perispírito, foi submetida a minuciosos e importantes exames. Carlos de Canalejas, pai do precedente, ancião venerável, antigo facultativo espanhol que fizera da medicina um sacerdócio, página heróica de abnegação e caridade digna do beneplácito do médico celeste, e mais um dos psiquistas hindus que nos socorreram à chegada, Rosendo, foram os meus assistentes. Roberto passou então a assistir a um importante labor, qual doutorando as lições dos mestres nos santuários da ciência,
o que vinha a esclarecer encontrar-se ele ainda em aprendizado na medicina local. A minha organização astral prestaram socorros físicos astrais justamente nas regiões correspondentes às que no envoltório físico terreno foram dilaceradas pelo projetil de arma de fogo de que utilizara para o suicídio, ou seja, os aparelhos faríngeo, auditivo, visual e cerebral, pois o ferimento atingira toda essa melindrosa região do meu infeliz envoltório carnal. Era como se eu, quando o homem encarnado, e realmente assim fora, assim é com todas as criaturas, possuísse um segundo corpo, molde, modelo do que fora destruído pelo ato brutal do suicídio, como se eu fora duplo, e o segundo corpo, possuindo a faculdade de ser indestrutível, se ressentisse, no entanto, do quanto sucedesse ao primitivo, qual se estranhas propriedades acústicas sustentassem repercussões vibratórias capazes de se prolongarem por indeterminado prazo, fazendo enfermar aquele. Sei que os tecidos semimateriais das regiões já citadas do meu perispírito, profundamente afetadas, receberam sondagens de luz, banhos de propriedades magnéticas, bálsamos quinta-essenciados, intervenções de substâncias luminosas extraídas dos raios solares, que deles extraíram fotografias e mapas movediços, sonoros, para análises especiais, que tais fotografias e mapas mais tarde seriam encaminhados à seção de planejamento de corpos físicos do Departamento de Reencarnação, para estudos concernentes à preparação da nova vestidura carnal que me caberia para o retorno aos testemunhos e expiações na Terra, aos quais julgara poder furtar-me com o tresloucado gesto que tivera. Sei que, submetido ao estranho tratamento, envolvido em aparelhos sutis, luminosos, transcendentes, permaneci uma hora, durante a qual o velho doutor de Canalejas e o cirurgião hindu desvelaram-se carinhosamente, reanimando-me com palavras encorajadoras, exortando-me à confiança no futuro, à esperança no supremo amor de Deus. E sei também que causei trabalhos árduos, mesmo fadigas, àqueles abnegados servos do bem, que exigi preocupações, obrigando-os a devotamentos profundos, até que em meu físico astral se extinguissem as correntes magnéticas afins com o físico terreno, as quais mantinham o clamoroso desequilíbrio que nenhuma expressão humana será bastante veraz para descrever. É que o corpo astral, isto é, o perispírito, ou ainda o físico espiritual, não é uma abstração, figura incorpórea, etérea, como supuseram. Ele é, ao contrário disso, organização viva, real, sede das sensações, na qual se imprime e repercutem todos os acontecimentos que impressionem a mente e afetem o sistema nervoso do qual é o dirigente. É que nesse envoltório admirável da alma, da essência divina que em cada um de nós existe, assinalando a origem de que provimos, persiste também uma substância material conquanto quinta-essenciada, o que a ele faculta a possibilidade de adoecer, ressentir-se, pois que semelhante estado de matéria é assaz impressionável e sensível, de natureza delicada, indestrutível, progressível, sublime, não podendo, por isso mesmo, padecer sem grandes distúrbios a violência de um ato brutal como o suicídio para o seu invólucro terreno.
Entretanto, sob tantos cuidados médicos, mais se avantajavam minhas dúvidas quanto à situação própria. Muitas vezes, durante a desesperadora permanência no Vale Sinistro, eu chegara a acreditar que morrera, e que minha alma, condenada, espiava nos infernos os tremendos desatinos praticados em vida. Agora, porém, mais sereno, vendo-me internado em bom hospital, submetido a intervenções cirúrgicas, conquanto muito diversos fossem os métodos locais dos que me eram habituais, novas camadas de incertezas inquietavam-me o espírito. Não era possível que eu tivesse morrido. Aquilo não seria morte, mas seria porventura vida. Foi, portanto, derramando aflitivo pranto que em dado momento, naquele primeiro dia, sob as desveladas atenções de Carlos e Rosendo, bradei excitado, febril, incapaz de por mais tempo me conter, pedindo aonde eu me encontrava, o que havia acontecido. Perguntei se estaria sonhando, se eu havia morrido ou não havia morrido, se estava vivo ou estava morto. O cirurgião hindu me atendeu sem se deter na melindrosa atuação. Fitou-me com brandura, talvez para demonstrar que minha situação lhe causava lástima ou compaixão. Escolheu o tono mais persuasivo de expressão e respondeu sem deixar margem à segunda interpretação, dizendo que eu não havia morrido e que eu não morreria jamais, porque a morte não existe na lei que rege o universo. O que se passou foi simplesmente um lamentável desastre com o meu corpo físico terreno, aniquilado antes da ocasião oportuna por um ato mal orientado do meu raciocínio. A vida, porém, não residia naquele corpo físico terreno, e sim neste que eu estava vendo e comigo sentia no momento, o qual é o que realmente sofre, o que realmente vive e pensa, e que traz a qualidade sublime de ser imortal, enquanto que o outro, o de carne, que eu havia rejeitado, aquele era apropriado somente para o uso durante a permanência nos proscênios da terra, já que desapareceu sobre a sombria pedra de um túmulo, como vestimenta passageira que é deste outro que aqui está. Pediu para me acalmar e me esclareceu que eu iria compreender cada vez mais à proporção que eu fosse me restabelecendo. Trouxeram-me em maca rumo da enfermaria. Meu estado requeria repouso. Serviram-me reconfortante caldo, pois eu tinha fome. Deram-me a beber água cristalina e balsamizante, pois eu tinha sede. Em redor o silêncio e a aquietação, envolvidos em ondas de reconforto e beneficência, convidavam ao recolhimento. Obedecendo à caridosa sugestão de Rosendo, procurei adormecer, enquanto o desapontamento, trazido pela inapelável realidade, fazia ecoar suas decisivas expressões em minha mente atormentada. A vida não residia no corpo físico terreno que destruí, mas sim naquele que eu via e sentia no momento, o qual traz a qualidade sublime de ser imortal.